Boa noite a todos. Boa noite, Samara. Boa noite, Rodrigo. Vamos lá, vamos entrando aí, pessoal. Aline, boa noite. Não tô vendo todo mundo porque eu tive que adaptar esse negócio aqui. Juliana, boa noite. Eloá, Renata, pessoal de ontem chegando aí, coisa boa. Grande Hugo, que tá na sala ao lado. Eu tô aqui tentando ver quem tá entrando porque eu tive que adaptar esse negócio aqui. Vocês vão entender já já o que é que eu fiz aqui. Graças ao Hugo. Quem não sabe, o Hugo é o responsável por todo o marketing, tá certo? Do Ignição Médica, do MDV e tudo mais. João Bergamasco, um dos maiores cirurgiões do Amazonas. Olha aí, chegando aí, coisa boa. 19. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando e vamos ficando. Entrar e ir embora não adianta de porra nenhuma. Olha só, o pessoal do MDV entrando, é isso aí. Seguinte, como vocês sabem, primeiro, quem estava ontem sabe que a minha garganta está lascada. Então eu estou aqui, né, vou tentar dar o meu melhor aqui para vocês. E logicamente, como eu estou aqui com a garganta lascada e estou falando com vocês, estou trazendo um conteúdo de valor que vai agregar na carreira de cada um que está aqui, então vocês vão ficar até o final, é o mínimo, tá certo? E aí o que é que acontece? Nesse momento, nesse início de toda live, você sabe, você que já me acompanha há um tempo, o que é que você faz no início de toda live? Você vai nesse aviãozinho que tem aí embaixo, esse aviãozinho de papel, que é o direct, tá bom? Aí você clica nele e vai chamando os colegas médicos, os amigos, tá certo? Aqueles que você gosta, que você quer que aprendam um pouco mais a respeito do que eu vou ensinar hoje, aqueles que você quer ver crescer também na carreira médica, tá certo? Não chama os concorrentes, eu sempre digo isso, chama os amigos, os colegas, aí você clica aí embaixo e chama eles. Eu vou esperar mais 3 minutinhos. Às 21h07 nós começamos, né? E aí não tem choro nem vela. Yara, boa noite. Camille, boa noite. Alexandre, boa noite. Greg Alba. Já estamos marcados, viu, Alba? Terça-feira, tá ligado aí. É o que? Eu vou tirar suas dúvidas, meu caro. É o que? Eu vi lá seu direct. Não respondi ainda porque não deu tempo, mas vou responder. Vamos lá. Dando share, tá bom? Aqui embaixo temos 21 pessoas. Ontem batemos 50, foi para 60, 62. E como sempre, né, aprender com a nossa grande sábia. Né? Você cria a meta e quando chega em um determinado momento, você dobra a meta. Né? Nosso objetivo é dobrar a meta sempre. Ver aqui se esse ar funciona mesmo com a minha garganta lascada. 2 minutos, começamos. Quem entrou não sai. Vamos lá. Nesse início, como você bem sabe, pega papel, pega caneta. Cassiano, o que é que a gente vai falar hoje? Fidelização de paciente, como personalizar a tua consulta, tá certo? Então, quer aumentar o valor, a percepção de valor que o teu paciente tem de ti? Fica aqui até o final. Cassiano, não vai assistir só os 20 primeiros minutos, vai perder o melhor. Então, fica até o final para entender direitinho como que você vai utilizar algumas coisas que eu vou falar aqui para você. Da mesma forma que eu falei ontem. Às vezes você entendeu o que fazer, você constrói a base, mas depois você não sabe como utilizar. Então hoje você vai saber como utilizar algumas coisas que eu falo até mesmo dentro do MDV, das mentorias e tudo mais. Então, faltou 1 minuto. Aí, o que você faz? Já sabe, dá share. Clica aqui nesse aviãozinho aqui. Confirmado, mentorias de pediatra. Sim, sim, Alba. Juntar um monte de pediatra. Juntar um monte de pediatra e fazer o que está acontecendo com a Samara, tá certo? Vocês viram aí o que aconteceu com a Samara? Migrando quase que totalmente para o particular agora. Show de bola. Show de bola. Samara, foda. Samara, pediatra do MDV, viu, gente? Vamos começar agora. O último que entrou foi o Dalman. Pronto. Sim, por que eu tô vendo aqui dessa forma? Quem me conhece de perto, né? Ou seja, namorada, amigos, próximos, família, sabe que eu sou lesado pra cacete. Então, o que foi que aconteceu? Eu não tô no meu ambiente natural, né? No meu hábitat natural. E eu viajei, eu tô em outra cidade, tô em Fortaleza agora. E o que foi que aconteceu? Eu deixei tudo na outra cidade. Eu fui viajar, deixei em cima de uma estante lá e deixei tudo. Deixei suporte, deixei tudo. Então, eu tava aqui tentando adaptar o celular e aí o Hugo entrou na sala e disse: cara, por que tu não usa aquilo ali? Então, meu celular tá enfiado em uma cesta.
Então a sexta ela pega o comecinho, tá certo? Então quem me conhece sabe que eu sou lesado, é por isso que eu estou fazendo assim direto, para poder ver quem está entrando, porque eu não estou vendo quem entra de início. Aí tem que passar a tela um pouquinho para a partir daí dar certo. Então, meus caros, vamos iniciar a nossa live. Aqui e acolá eu vou tossir muito, aqui e acolá eu vou beber um pouco de água. Eu indico para você também pegar uma água, deixar aí do seu lado. Sem dúvida nenhuma, pegar papel e caneta, tá certo? Deixei meus post-its lá, deixei tudo, só não me deixei porque era impossível. Então, eu tô aqui deixei meus post-its com o que eu ia falar, assim, bem delineado para vocês hoje, mas eu consegui trazer tudo para cá porque já estava na cabeça. Então, eu estou aqui com um assunto muito importante para todo e qualquer médico que quer se destacar no mercado médico atual. Ontem nós conversamos, e vocês que estavam aqui, ou os que não estavam, eu vou repetir uma coisa ou outra para não perder muito tempo, mas vocês viram que em 2018, na verdade, cerca de 25 mil novos médicos entraram no mercado de trabalho, e a previsão é que, a partir de 2020, anualmente, 32 mil médicos comecem a trabalhar também junto com você. Olha só, coisa boa. Então, assim, o mercado vai ficar cada vez mais saturado, entendeu? Vai chegar num ponto que a oferta vai ser gigantesca. E isso vai influenciar, sim, todo médico que não conseguir se diferenciar, todo médico que não conseguir fidelizar seus pacientes, todo médico que não conseguir trazer para o paciente um diferencial, uma percepção diferente de valor daquilo que ele está oferecendo. Então, o que é que você vai aprender hoje? Você vai aprender um pouco mais sobre como que você vai fidelizar esses pacientes e sobre como... Boa noite a todos que estão chegando. Ok? Raíssa, Maicon, Alencar, Menezes, todo mundo, boa noite. Então você vai aprender hoje o quê? Como fidelizar esse paciente e como personalizar a sua consulta, tá certo? Então, entendeu? Aplicou. Conhecimento sem aplicação não é conhecimento. Se você anotou tudo aqui, fez tudo bonitinho, deixou no caderno e não aplicou depois, não aplicou segunda-feira quando tu for para tua clínica, se tu não aplicou segunda-feira quando for para teu consultório, não adiantou de porra nenhuma tu perdeu 1 hora aqui comigo, tá certo? Então vamos lá. Cassiano, como que eu vou fidelizar pessoas? Como que eu vou fidelizar os meus pacientes? Boa noite. Eu já disse que eu não estou conseguindo enxergar direito, então se eu demorar para falar, você já sabe. Então, como que eu vou... Boa noite, Tati. Como que eu vou fidelizar meus pacientes? Entende uma coisa? Muito médico chega para mim e diz, Cassiano, eu criei histórias no meu Instagram. Eu fiz historinhas. Teve um pediatra que chegou para mim e disse, Cassiano, eu fiz historinhas e vieram falar mal de mim. Eu criei umas histórias para tentar explicar melhor para o meu paciente aquilo que eu queria passar para ele. E pediatras, não sei se você sabe, mas pediatra, o cliente dela não é a criança. O cliente dela é o pai da criança. Então ela tem que se posicionar para o pai da criança, principalmente. Lógico que a criança ela vai ter que conquistar ela, isso é fato, isso daí é para estar inato. Né? Mas o pai da criança é que é o cliente ideal do pediatra. E aí o que é que acontece? Ela, Cassiano, muitos colegas meus familiares chegaram e disseram, caramba, por que tu tá fazendo aquilo? Por que tu tá agindo daquele jeito nas redes sociais? Por que tu tá contando histórias e tudo mais? Não é legal não. E aí ela veio me perguntar a respeito disso. E eu perguntei, os teus pacientes são teus primos, teus pais, teus tios? Se não são, foda-se, vai pensar no teu paciente. Aí volta para aquilo que eu conversei ontem. O grande problema, o mal do médico hoje, que já é um mal há muito tempo, é o ego. Então quando você se prepara para os seus colegas, quando você se prepara para outras pessoas que não sejam seus pacientes, você já era, tá certo? Você vai perder espaço no mercado porque tem gente se preparando para os pacientes, ok? O pessoal que está comigo está se preparando para os pacientes. Então se você não está se preparando para os pacientes, para atrair cada vez mais eles, para agregar valor na vida deles, então você vai perder, tá certo? Tentando ver aqui quem está entrando. Seguinte. Então, histórias. Tem uma regra aqui, quem entrou não sai, viu? Quem está entrando agora. Histórias. Contar histórias para o seu paciente. Primeiro ponto, como que você vai fidelizar pacientes através da história? Entende uma coisa, se você utiliza história de outras pessoas, você vai ter um nível de engajamento X, ok? O teu paciente ele vai se ver ali de alguma forma. Agora, quando você utiliza a sua história pessoal, momentos da sua vida que teu paciente não conhece, mas ele passa a conhecer, na mídia que você vai utilizar, tem médicos que não gostam de utilizar as mídias digitais. Eu acho burrice? Acho. Por quê? O impacto delas é muito maior. Então, se você não utiliza Instagram, não utiliza Facebook, não utiliza YouTube, para mim você está sendo burro. A realidade é essa. Né? Tem médico que eu conheço que gastou R$8.000 em propaganda de jornal para tentar ter algum impacto na região onde ele estava inserido. R$8.000, cacete, utilizando o gerenciamento de tráfego, nem sei, não vou dar um grito aqui pelo Hugo, mas deve ser o quê? 100 mil clientes potenciais que tu vai atingir com R$8.000 ou mais, entendeu? Então, entende,
meio digital, a melhor ferramenta que o médico vai ter hoje. O meio digital, ele tem que ser agregado ao dia a dia do médico. Não tem como. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, o que for, ok? E aí que entram as histórias. Você se identifica, o paciente vai se identificar com você, principalmente se você trouxer histórias pessoais suas. Por quê? Porque tanto pela autenticidade, tá certo? Que você vai demonstrar quando conta problemas que você solucionou, dificuldades que você enfrentou, histórias. O ser humano ele evoluiu através das histórias. O ser humano ele evoluiu ouvindo histórias, tá certo? É uma coisa que eu digo sempre. Se fofoca, que é história, não fizesse sucesso, Big Brother não estava na 1000ª edição. E gerando dinheiro a rodo, entendeu? Então, história. Todo mundo gosta de fofoca, de ouvir uma história, de um filme. Filme é história, pô. Livro é história. Então, o ser humano ele gosta de histórias. Então, qual foi a última vez que o teu paciente conheceu a tua história? Primeiro ponto. Define aí, tarefa de casa, primeira tarefa de casa da Live 2 da Masterclass Médicos de Valor. Contar a minha história para o meu paciente. Boa noite Edson, boa noite Patrícia, boa noite João, boa noite a todos. Então, qual foi a última vez que o teu paciente conheceu a tua história? Diz aí, você já contou, coloca aqui embaixo. Você já contou alguma vez a tua história para os teus pacientes? Até hoje o teu paciente ele te viu, ele entra no teu consultório, ele é atendido por ti, ele sai do teu consultório e foda-se. Qual das duas coisas acontece hoje na tua vida, nos teus atendimentos, nas tuas cirurgias? O teu paciente te conhece realmente? Não? Então pronto. Primeira coisa que tu vai fazer depois que desligar tudo aqui, você vai entender e pensar como que você vai começar a contar a tua história para o teu paciente. Não importa se é quando você enfrentou um desafio para entrar na faculdade de medicina, não importa se o que é que tu tem que fazer, o que é que tu teve que fazer na faculdade de medicina para chegar onde tu está hoje, para atender aquela pessoa, para que ela compreenda o valor que tem de ela estar ali, ok? Começou depois que fez o MDV, olha aí. E já deu umas entrevistas bacanas. Você está entendendo? O teu paciente tem que te conhecer em outro nível, não só de médico, da pessoa que vai cuidar de mim. Por quê? Porque não tem como ele criar vínculo com o médico. Quer fidelizar? Você vai entender, a gente vai falar muito sobre vínculo. Não tem como ele criar vínculo com o médico, ele vai criar vínculo com a pessoa por trás do médico, com o ser humano por trás do médico. Entendeu? E na tua faculdade tu não aprendeu isso não. Então, entende? Você tem que criar vínculo com o teu paciente. O paciente não vai criar vínculo com o médico, ele vai criar vínculo com o Binho, com a Patrícia. Entendeu? Ele vai criar com a... Tô tentando ver o pessoal que tá aqui. Com a Alba. Entendeu? Não vai criar vínculo com a doutora Alba, não. Não vai criar vínculo com a doutora Samara, não. Vai criar vínculo com a Samara. A Samara que é mãe, que gravou um vídeo recentemente mostrando que, além de médica, ela trabalha com outras milhares de coisas aí. E que, porra, é uma super mulher, né? Digamos assim. Então, entende? O teu paciente ele tem outras realidades que para vincular com as suas, ele tem que saber quais são as suas. Então esse é o primeiro ponto. Histórias suas pessoais para os seus pacientes. Não estou mandando você gravar porra de história o dia todo, comprando banana no mercantil, indo ao banheiro, defecar. Não é isso não, tá bom? Não precisa de exagero. O que precisa é entrega, é gerar vínculo, é se permitir que o paciente te conheça, tá certo? Fora, por trás do jaleco, fora da mesa do consultório. Esse é o início do vínculo que você vai gerar com ele. Eu já falei algumas vezes aqui sobre pré-venda não, sobre pré-consulta. E a pré-consulta, para quem não me ouviu falar ainda sobre isso, a pré-consulta não é quando o teu paciente está na sala de espera. A sala de espera faz parte da pré-consulta, mas ali é um momento ínfimo. A pré-consulta começa quando o teu paciente te enxerga pela primeira vez. O paciente te viu pela primeira vez, pronto, naquele momento. Por isso que tu tem uma responsabilidade gigantesca com as tuas redes sociais, com aquilo que tu utiliza, tá certo? Teu paciente te viu, ele já criou uma imagem naquele momento. O nosso cérebro, ele já cria uma relação com aquela pessoa que ele está vendo em cerca de 2 segundos. Ele já sabe se aquilo é uma ameaça ou não é uma ameaça. 88 segundos em média para ele firmar aquilo. Depois que ele olhou para você e viu que você é um bosta, já era. Para você tirar aquilo da cabeça dele, vai demorar, entendeu? E, da mesma forma, assim que ele olhou para você, viu que você, porra, é fenomenal. Esse cara é interessante, essa médica é foda. Tem alguma coisa que ela vai me ensinar. Caramba, ela agrega na minha vida. Pronto. Ali você começou muito bem a sua pré-consulta, tá certo? E aí o que acontece? O papel do médico não é entregar ao paciente o que ele quer. Como assim, Cassiano? O paciente entra no meu consultório e ele quer saber, e ele quer que eu passe um medicamento tal. Não. O papel do médico é entregar ao paciente o que ele precisa, você sabe disso. Ok? E qual é a grande questão? Muitas vezes o paciente, assim como você, às vezes você tem gente que entra aqui e diz assim, Cassiano, meu objetivo aumentar exorbitantemente meu número de pacientes,
cobrar altíssimo e passar o resto da minha vida em Ibiza. Aí quando a gente vai ver, não tem nada a ver, a pessoa não precisa disso, ela precisa de outras questões que muitas vezes não estão nem relacionadas a dinheiro, entendeu? E ela não se conhece muito bem. Então, o papel do médico é conhecer bem o paciente para entregar para ele aquilo que ele precisa. E aí entende, quando tu faz isso, o paciente ele vai perceber que você entende ele, que você compreende ele, e aí você vai gerar um vínculo com ele. E é nesse momento que inicia um momento de maior intensidade da fidelização. Okay? Quando o paciente percebe que você o compreende, eu estou falando isso de forma técnica, não estou querendo citar simplesmente a empatia que você ouve falar a cada dia. Hoje, no meio da medicina, o médico tem que ser empático e tudo mais, medicina humanizada, né? Fala-se muito e faz-se pouco porque não se sabe fazer, entendeu? Fala-se muito, faz-se pouco porque não se sabe fazer. Essa é a realidade, tá certo? Então, quando você fala de venda de verdade, venda de alma mesmo, que você vai se entregar para o teu paciente, que você vai criar vínculo com ele, nesse momento vai acontecer a fidelização e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso, tá certo? Então, o teu paciente entende que ele é como se fosse uma criança. O teu paciente é como se fosse uma criança. Quem aqui tem filho? Bota aí. Quem aqui tem filho? Filho, sobrinho, convive com criança. Bota a mãozinha aí para cima, enquanto eu bebo água. Quem tem filho, bota aí. Luiz Henrique, Rodrigo. Quantas vezes seus filhos, vão colocando aí que eu quero saber. Quantas vezes seus filhos chegaram e disseram, pai, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo. Mas aquilo não era o melhor para ele. E você teve que definir que aquilo não era melhor para ele. E aí o que é que você fez? Você disse, não, meu filho, não é isso que você vai ter agora, você vai ter outra coisa. Você precisa de outra coisa, você não precisa disso. Então o teu paciente é a mesma coisa, o teu paciente é criança. Então, lembra ontem, na live de ontem, que eu falei sobre ensinar uma criança, método de Feynman? É a mesma coisa. O teu paciente é uma criança, você tem que explicar para ele de forma didática a medicina para que ele se compreenda. E você tem que entregar para ele aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. Entendeu? Então, se o teu paciente ele tem aquilo que ele quer, muitas vezes não é aquilo que ele precisa, você não fideliza ele. Agora, quando você entrega o que ele precisa, ele vê isso, ele me entende mesmo, esse cara aqui me entende. Ali, matou a pau, ali tu fidelizou o teu paciente, tu começou a fidelização dele de forma séria, tá certo? Então, vocês lembram, quem estava na live de ontem, eu vou perguntar aí embaixo, lembram os 3 tipos de pacientes que nós conversamos e qual paciente você tem que atrair no mercado médico atual cada vez mais saturado. Então, lembra dos 3 tipos? Coloca aí. Os 3 tipos que nós conversamos ontem. PSM, paciente super motivado, né? Que é aquele paciente que não é teu foco. PLM, paciente levemente motivado. E o PNM, paciente nada motivado, que esse é teu foco. Ok? Então, o que é que eu quero te mostrar? Que os melhores pacientes, que são os PNMs, eles não querem de jeito nenhum que você faça aquilo que eles querem que você faça. Eles querem que você entregue para eles aquilo que eles precisam. Como assim, Cassiano? Eu não entendi. Como que o paciente ele quer que eu entregue para ele, não o que ele quer? É isso. Muitas vezes ele chega lá para você, ele nem chega, ele está lá longe, distante, você vai gastar energia, vai pagar um tráfego, vai aparecer mais no teu Facebook, no teu Instagram ou nas outras mídias que tu utiliza, vai colocar a cara a tapa mesmo, vai se arriscar. E aí tu vai começar a aparecer, esse paciente vai começar a te enxergar e a te ver, e ele vai ver que você tem algo que ele não sabia que ele precisava. Então, o PNM é o paciente ideal para se fidelizar. É aquele cara que ele vai pegar de você, ele vai absorver de você aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer, entendeu? Então, entende? O teu paciente ele tem que ser visto dessa forma e a sua atuação deve ser dessa forma. Quantas vezes um paciente teu chegou e disse, caramba, ninguém nunca me atendeu assim? Caramba, doutora, ninguém nunca me atendeu desse jeito. Quantas vezes isso já aconteceu contigo? Se não aconteceu, tem um problema. Se aconteceu, você consegue entender um pouco como que é a fidelização, contudo, ainda é pontual. E o objetivo não é ser pontual. Você tem que tornar isso constante, principalmente agora. Esse momento que a medicina está vivendo, precisa de constância nisso, para você ter realmente resultados cada vez maiores dentro da tua carreira, entendeu? Então, entende bem. Nesse momento, como que eu vou agora, Cassiano, de forma mais técnica, fidelizar meus pacientes? Quem aqui já ouviu falar sobre gatilhos mentais? Anota aí, bota aí o braço, gatilhos mentais. Ou um livro, ou alguém que falou no Instagram, no Facebook, ou algo do tipo.
Quem já ouviu falar sobre gatilhos mentais de persuasão? Coloca aí. Entende? O teu paciente ele precisa que você entregue para ele algo antes mesmo de ele perceber que ele precisa. Antes mesmo de falar, você tem que quebrar a objeção na cabeça dele antes que ele fale. Como assim, Cassiano? Quebrar a objeção na cabeça dele antes que ele fale. Todos nós, quando nós vamos comprar alguma coisa, quando você vende, você sabe, você vende consulta, você vende cirurgia, você vende procedimento, você vende teu tempo, você se vende constantemente. Né? Então, sempre que você vai vender algo para alguém, aquela pessoa que vai comprar de você, não importa se é um paciente mais humilde, se é um paciente que tem mais condição financeira, se é um paciente que tem um nível superior ou que tem um nível técnico, não importa. Todos nós vamos criar nas nossas cabeças objeções. E o que são objeções? São obstáculos. Obstáculos que vão nos impedir, muitas vezes nos dar segurança pra gente, que a gente não faça uma besteira. Sabe aquela bolsa de R$700 que tu tá doida para comprar? As objeções vão te impedir de comprar aquela bolsa de R$700 que tu não precisa. Cassiano, não precisa, tu não precisa. Tá certo? Então tu vai ficar pensando naquilo e tal, mas tu vai pensar, caramba, mas eu tenho que pagar a água. Peraí, mas tem o colégio do menino. Será que é a hora de eu comprar uma bolsa de R$700? Então tu começa a se indagar e trazer questões, objeções. E qual é o médico que fideliza mais pacientes, que vende mais consultas, que tem mais cirurgias, que tem mais procedimentos? É o médico que quebra mais objeções, ok? E as objeções, elas são quebradas de forma maestral, elas são quebradas por profissionais quando elas ainda estão na cabeça. Quando a pessoa não precisa falar. Ela não precisa dizer nada para que você consiga quebrar a objeção dela. Você já quebrou a objeção dela antes de sair pela boca. É aquele paciente que tá lá, ele vai falar alguma coisa, ele vai questionar alguma coisa e você olha para ele e diz o seguinte: quando tu faz isso aqui, tu sente uma dor desse jeito, não é? Aí o paciente olha e diz: é. E agora quando tu mexe assim, dá isso aqui, não dá? Ele olha para você e diz: dá. Naquele momento o paciente olha e vê o quê? O que é que ele percebe? Ele olha e percebe que você é uma autoridade naquilo. E a primeira coisa que vai fazer, uma das primeiras coisas que vai fazer com que o teu paciente eleve a percepção de valor que ele tem de você, que está ligado a todo o resto, é ele perceber em você uma autoridade. Ok? Seguinte, ó, tô vendo agora aqui, tem 26, 27 pessoas. Vamos aumentar isso aí, ok? Chama mais gente aí. Coloca aí. Eloá. Nicolas, grande neurocirurgião. Ó, vamos compartilhar isso aí. 27 pessoas, vamos elevar. Ontem tinha mais. Depois sempre tem mais, porque o pessoal tá no plantão e vê depois, né? Mas vamos compartilhar isso aí. Aí tem a regra, quem entrou agora. Quem entrou não sai. Presta atenção. E aí o que é que acontece? O que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais hoje estão sendo muito falados por muitas pessoas. Só que o que você tem que entender é que não existem gatilhos mentais. Como assim, Cassiano? Eu já te ouvi falar sobre gatilhos mentais. Não existem gatilhos mentais. Esse termo ele foi utilizado, na verdade, por nós, brasileiros, pela tradução. Tanto é que esse termo ele vem de um livro do Cialdini chamado Armas da Persuasão. E outros livros também que trazem, não esse termo, mas algo parecido. A tradução armas trouxe o termo gatilho junto, mas não existe essa de gatilho, de você... quem tiver dúvida vai colocando aí embaixo, viu? Que vai dando para eu ver aqui depois, eu vou tirando a dúvida no decorrer que eu vou falando, porque ainda vou falar muita coisa. E aí o que é que acontece? Não existe gatilho mental. O que é que existe? Que termo ele utiliza? Ele utiliza o termo atalhos, atalhos mentais. O que são atalhos mentais? São técnicas que tu vai utilizar que vai te ajudar a fazer com que o teu paciente chegue em um determinado ponto que você quer que ele chegue. Ou seja, você quer fidelizar teu paciente? Dá certo. Tem alguns atalhos mentais que você vai utilizar que vão te favorecer a fazer com que teu paciente chegue nesse ponto, tá certo? E aí eu quero falar para você um gatilho mental, um atalho mental, que até o Vitor Damasio, ele fala muito sobre isso, que eu acho interessantíssimo e para o médico é o ideal. Qual é o maior gatilho mental de todos? Qual é o maior? Aquele que vai fidelizar todo paciente que entrar no teu consultório, aquele que vai te possibilitar ter um paciente que entrou hoje, ele sempre voltar, sempre que precisar, ele não vai buscar outro médico, não importa se o médico cobrou mais caro, não importa se o médico cobrou mais barato, ele vai ficar com você. Qual é o gatilho mental? Pode parecer uma besteira, tá certo? Pode parecer uma besteira.
Mas é o gatilho mental do se importar. Quando você percebe e se importa realmente com o teu paciente, aquilo que nós conversamos sobre empatia recentemente, não a empatia falada que você vê no dia a dia, no teu consultório, na tua formação médica, coisa do tipo. Não, isso não. Quando você realmente derruba suas barreiras e vai buscar entender teu paciente. E aí eu vou te mostrar técnicas que tu vai utilizar a partir daí para tu fidelizar aquele paciente ad eterno, ok? O se importar é o primeiro passo. Tu tem que querer conhecer aquela pessoa. Se tu não conhece aquela pessoa, se eu vejo aqui, por exemplo, o Rafael Anache, que está aqui. E eu quero que o Rafael Anache ele agregue muito valor na carreira dele, eu quero que ele aumente a precificação dele, eu quero que ele tenha um fluxo maior de pacientes. Se eu quero que ele faça isso, não tem como eu fazer isso com ele se eu não parar para tentar entender e me importar com o Rafael Anache. Porque depois que eu conseguir fazer isso, depois que eu conseguir entender ele, quem está entrando agora, a gente está no começo para o meio, então fica aí até o final. Quando eu fizer isso com ele, entender ele, eu vou conseguir entregar para ele, que é isso que você vai entender daqui a pouco, eu vou conseguir entregar para ele justamente esses atalhos, ok? E é com esses atalhos que você vai fidelizar seus pacientes. Então, qual o primeiro atalho mental que nós vamos conversar agora? Anotei bem grande, quem não tem papel e caneta, corre e pega. Tem pouco tempo, então corre e pega. O atalho mental da reciprocidade. Quantos pacientes entraram no teu consultório essa semana? Quantos? Pensa aí. Não importa, você sabe, quem está aqui está com foco no particular, está com foco em migração, convênio para o particular. Cassiano, eu posso utilizar algumas coisas que tu utiliza no SUS, que tu fala no SUS? Pode. Vai melhorar a minha imagem, a percepção de valor do meu paciente? Vai, tá certo? Mas o objetivo aqui da grande maioria dos médicos é realmente em algum dia, em algum momento da vida, da carreira, migrar para o particular e ter sucesso no particular e ter uma lista de espera, como muitos dos médicos da mentoria, do MDV têm, entendeu? Então o objetivo é esse. Então, presta atenção, reciprocidade. Quantos pacientes, anota aí embaixo, quantos pacientes você acha que atendeu essa semana? Não importa onde, cerca de 50, 60, 200, quem está em posto aí deve botar 470, né? Então, quantos pacientes você atendeu essa semana? Anota aí embaixo, estou esperando. Quantos pacientes você atendeu essa semana? Desses pacientes que você atendeu, quais deles você trabalhou reciprocidade? Como assim, Cassiano, reciprocidade? Ó, a Patrícia Canelas atendeu 60, eu vou pegar ela aqui, 170, você está em posto, né? 100. Murilo Moraes, 100 pacientes, uma média. Ó, Patrícia. A Patrícia é Uro, né, Patrícia? A Patrícia é uma Uro conhecidíssima lá do Maranhão. Já é foda. E aí o que é que acontece? Imagina que a Patrícia deixou esses 60 pacientes passarem por ela. Vamos começar a brincadeira agora, presta atenção. Os pacientes chegaram, entraram, se consultaram, foram embora, fizeram o exame e tal. E pronto, acabou. Patrícia atendeu como ela aprendeu na faculdade. Como foi que ela aprendeu na faculdade? Ela aprendeu a ser simpática. Eu sei que vocês aprendem isso, por mais que muitos não usem. Mas ela aprendeu a ser simpática, né? Atender o paciente, recepcionar bem, e aí ela vai fazer tudo aquilo, anamnese, exame físico, ver se precisa de um exame a mais, outra coisa e tal. Ok. Fez o que tinha que fazer, o paciente foi embora. Onde é que está a reciprocidade aí? Em canto nenhum, ok? Em canto nenhum. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de fidelização para depois falar de personalização. A reciprocidade, ela funciona da seguinte forma. Quem tem marido, esposa, levanta a mão aí. E aí me diz, levanta a mão, bota aí eu bem grande. Se em algum momento, em dia dos namorados, algum momento assim, no seu período de liseira, Cassiano, qual foi o meu período de liseira? Eu nem lembro, faz tanto tempo. Foi quando tu era estudante de medicina. Tu lembra quando tu era estudante de medicina? Tu não tinha um puto no bolso. E aí tu decidiu namorar durante a faculdade? Tu decidiu arranjar um paquera ali? E aí o que é que deu no período ali de namoro? Chegou o dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí um olhou pro outro, apaixonados, aquele negócio todo, você olhou pro teu namorado e pensou, caramba, eu te amo tanto, mas eu tenho um problema aqui pra te dizer. Ele, meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí tu olha pra ele e diz, eu não tenho dinheiro pra te dar um presente, então eu não vou te dar nada. Então tu também não pode me dar nada. Ele, mas por que eu não posso? Não, porque eu não vou te dar. Se eu não vou te dar nada, como é que tu vai me dar nada? Como é que tu vai me dar alguma coisa, na verdade? Por que a pessoa tem esse pensamento? Eu já vi isso várias vezes acontecer. A pessoa chegar e dizer, eu não posso te dar um presente porque... Tu não pode me dar um presente porque eu não posso te dar um presente. Quando você dá algo a alguém,
a pessoa ela tende a te devolver algo, de mesmo valor percebido, não de valor financeiro, mas de mesmo valor percebido ou de valor maior, ok? Isso é tão verdadeiro, que quem auxiliou Nova Orleans depois do furacão Katrina, depois de dezenas de anos, na verdade foi mais de um século, foi a Holanda, porque eles tinham sido ajudados pelo mesmo grupo de pessoas que estavam sofrendo naquele momento, entendeu? Então a reciprocidade, ela perdura por anos, por décadas. Então quando você dá algo a alguém além do que ela espera, over delivery, você surpreende a pessoa. O teu paciente, ele quer ser surpreendido, entendeu? Quantas vezes, cacete, tu surpreendeu teu paciente essa semana? Quantas vezes? Ou foi só tu entrar no consultório e fazer a mesma coisa que tu faz todo dia? Tem uma coisa que o pessoal do MDV fala e diz, caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma, não tinha clareza para isso, para a importância disso, entendeu? Eu não tinha clareza para isso. Quem está chegando agora aí, boa noite, vamos ficando. E aí o que acontece? A pessoa olha e diz, cara, eu não tinha clareza para isso, Cassiano, eu ia no automático, eu atendia meus pacientes e ia embora. Então, quantas vezes tu surpreendeu teu paciente durante a semana, pô? Quantas vezes tu trabalhou a reciprocidade? Cassiano, e como é que trabalha a reciprocidade? Vou te dar alguns exemplos agora. Quem aqui já teve festa surpresa de aniversário? Levanta a mão. Eu vou pedir para levantar a mão que eu quero interagir com vocês, então levanta o diacho dessa mão aí para eu saber quem já teve festa de aniversário surpresa. Eu quase não tive, eu tive poucas vezes. Quem quiser fazer, ó, dia 18 de outubro, dia do médico, tá certo? Olha só, é um sinal. Né? Nasci no dia 18 de outubro, dia do médico. E aí quem quiser fazer uma festa surpresa, só... Não pode me avisar, né? Mas o que acontece? Festa surpresa. Você esperava? Não, porra, é surpresa. Então as festas surpresas, elas marcam, entendeu? Elas fazem com que a pessoa te veja. Caramba, quem foi que preparou essa festa surpresa pra mim? A pessoa é grata pra você, com você sempre, entendeu? Agora imagina o teu paciente, aí tu decide a partir deste momento trabalhar a tua reciprocidade. O que é reciprocidade? É você dar algo pro teu paciente, além do que ele espera. O que ele está te pagando? Ele está te pagando uma consulta, ele está te pagando um procedimento, ele está te pagando uma cirurgia. É tua obrigação dar algo a mais? Se você quiser se diferenciar e fidelizar, sim. Quantas vezes tu fez isso essa semana? Provavelmente nenhuma. Provavelmente nenhuma. Dos que estão aqui agora, tem 35 assistindo. A live de ontem foi uns 400 que assistiram no total. Hoje deve chegar nessa faixa, 300, 400, 500, por aí. Ok? De ontem para hoje. Ainda tem outros que vão assistir depois. Ou seja, dessa galera que está aqui assistindo, e que vai assistir mais tarde, vai assistir amanhã de manhã e tudo mais, vocês não trabalharam a reciprocidade dos seus pacientes, não. Ou seja, vocês estão permitindo que outro médico chegue e trabalhe isso, faça isso e tire o paciente de vocês. Aí depois vem chorando. Vocês não roubaram o meu paciente de mim. Porra, tu não cuidou dele? Tu não se importou com ele? O que aconteceu? Um cara que faz o MDV foi lá e pegou teu paciente. Tá ligado? Então como que eu vou fazer isso, Cassiano? Como que eu vou trabalhar a reciprocidade? O que é que teu paciente não espera? O que é o básico? O básico, todo mundo tinha que fazer. Saber o aniversário dos pacientes. Cassiano, mas são 497 pacientes que eu tenho. Azar o teu, pô. Prefere ter 0? 497, qual é o aniversário de todos? E aí o que você... O básico que você teria que fazer, que não é o que eu vou pedir para tu fazer. Qual seria o básico? No dia do aniversário, esse paciente tem que ganhar alguma coisa. Ele tem que ter uma surpresinha no aniversário. Ele tem que ter um diferencial, que você, ninguém mais lembrou, mas você lembrou. A minha irmã não lembrou do meu aniversário, mas o meu médico lembrou do meu aniversário. Porra! Agora tem... Quer subir o nível? Não espera o aniversário, não. Qualquer outro dia da semana, avulso. Dia que não tem nada a ver. Aí imagina que o teu paciente, ou Patrícia, ou tua paciente, tá em casa, e você, como uma médica que trabalha, faz as coisas do MDV bem direitinho e tudo mais, você sabe como trabalhar sua pré-consulta, sua consulta, sua pós-consulta. Aí o que é que tu fez? Tu descobriu que a tua paciente, ela adora praia. Ela adora praia. E do nada, essa paciente, ela recebe, eu estou dando um exemplo, tá bom? Não necessariamente você vai fazer isso. Você está no Maranhão, aí Lençóis Maranhenses, eu sei que não é praia, viu? Não sou tão lesado assim. E aí o que é que você faz? Ela recebe a possibilidade de ir para uma pousada, fica um final de semana lá. E aí, como que ela recebe essa possibilidade? Chega na casa dela, uma cartinha, um envelope bonito e tudo mais, e ela abre e diz, nós, não o seu nome,
Nós da clínica, etc e tal, a tua clínica, gostamos de cuidar muito bem dos nossos pacientes. E você é uma dessas pacientes que nós gostamos de cuidar e queremos muito bem. Queremos a sua saúde e queremos o melhor para você. Por isso nós estamos lhe presenteando com um final de semana no resort tal, na pousada tal. Cassiano, eu vou fazer isso com todos os pacientes, eu vou ficar sem um dinheiro, sem um puto no bolso. Lógico que não, é aí que vai entrar agora a personalização de pacientes. Como que você vai personalizar seus pacientes? Entende uma coisa? Você tem 3 tipos de pacientes. O curioso, anotei bem grande, o curioso. Quem é o curioso? Aquele cara que entrou no teu Instagram, boa noite a todos que estão entrando, tá bom? Quem tem dúvida já vai colocando, que daqui a pouco o Instagram me tira daqui correndo. E aí o que acontece? Você tem 3 tipos de pacientes. O curioso, quem é o paciente curioso, o Cassiano? Quem é o meu cliente curioso? É aquele cara que tá ali, ele tá olhando e tal, e ele viu que o Roberto Capote, que é endocrinologista, ele atende na cidade tal, ele tem a clínica tal, ele liga para saber o preço, ele compara preço, ele liga para outro endócrino, pô, o outro endócrino está cobrando mais caro, talvez esse Capote seja melhor porque ele cobra mais barato. O que tem a ver, né? E aí ele vai e liga para outro, não, esse outro é mais barato que ele vai comparando o preço, vai fazer... Não é esse o paciente que tu quer, não é o curioso, tá bom? Tem um paciente, tem um curioso, tem um paciente, e o paciente, ele é normal, ele sabe o que ele tem, ele sabe que precisa de ti, muitas vezes ele está disposto realmente, mas ele não vai brigar por ti, ele não vai lutar por ti não, tá bom? Fidelizar o paciente é mais difícil do que fidelizar o curioso, porque o curioso está pouco se fudendo para quem tu é, para o que tu faz, ele está pensando mais nele, ok? Mas o paciente não, o paciente ele já está ali, ele está disposto, ele está com o coração um pouco aberto para você. E aí tem aquele que é o teu foco, que é o mesmo PNM, que você vai construir ele, desenvolver ele, para ele se tornar quem? Ah, Cassiano, eu não sei o que é PNM, eu falei ontem, é o paciente nada motivado, que é o perfil de paciente que você deve atrair. E aí o que acontece? Esse PNM, ele vai se tornar naquele perfil que é o que você almeja, que é o superfã. Cassiano, quem é o superfã? Quem é o paciente superfã? O paciente superfã é aquele que luta por ti, ele te valoriza. Quais são as vantagens do superfã? Ele te valoriza demais, ele te defende onde estiver. Se alguém falar mal de você, tem um cliente meu que ele tem um WhatsApp com um grupo de WhatsApp que tem 1000 pessoas, que eu não vou dizer o nome aqui do médico, mas as musas do... Ele é cirurgião plástico. Não, musas não, divas. As divas do... Ele é cirurgião plástico e tem lá o nome dele. Ele nem sabia que essas mulheres tinham feito isso aí, um grupo de mulheres que passaram por ele e tudo mais, ele fez o procedimento, fez as cirurgias, adoraram e tal, e viraram fãs. Criaram um grupo secreto que ele nem sabia, foi saber depois. Entendeu? Então qual a diferença, Cassiano, de um super fã e de um paciente e de um curioso? Eu gosto de usar esse exemplo. Quem já me ouviu usar vai entender novamente agora. Imagina que quem aqui, não vou perguntar quem, que torce, não para futebol, mas que tem um time de vôlei, de futebol, de algum esporte, e torce, e gosta, e vibra por um grupo de pessoas fazendo alguma coisa, né? Coloca aí para eu saber quem já torceu para algum time aí, São Paulo, Flamengo e tal. Quem é torcedor, imagina que o torcedor, ele é o quê? Ele é o paciente. Paciente comum. O torcedor é o paciente. E o que é que o torcedor faz? Se eu chegar para você e você é flamenguista, e eu olho para você e digo, e aí, cara, você torce Flamengo? Eu torço Flamengo. Você foi para algum jogo esse ano? Fui. Para quantos jogos? Cara, eu fui para uns 10 jogos do Flamengo esse ano. Tá certo. E aí, gostou? Não, é um hobby para mim, eu vou para desestressar no meu trabalho, e às vezes eu apareço lá e tudo mais. Ele é totalmente diferente do superfã. Da mesma forma que o paciente é diferente do superfã. O torcedor é esse modelo. O superfã, ele tem no quarto dele, todo pintado de vermelho e preto. Ele tem todas as escalações na parede. Se o time for para o Mundial, lá na Coreia do Sul, ele vai pagar. Ele paga todos os ingressos. Ele não se importa, ele se molda para aquilo. Entende uma coisa? Tem médico hoje que pacientes que têm condição, fazem mundos e fundos para ter acesso ao médico em si, não ao serviço que ele oferece. Então o que você tem que gerar é uma legião de superfãs, de pessoas que são apaixonadas por você, tá certo? De pacientes que são apaixonados por você. Antes era possível fazer isso, era difícil.
hoje é muito mais fácil, principalmente por conta do digital. Principalmente porque você tem a possibilidade hoje, você não precisa pagar 15 mil reais para passar 15 minutos na Globo para que alguém te veja. Não, pô, tu tem um celular que se você tiver a capacidade de gerar autoridade ali com conteúdo de valor agregando na vida das pessoas, aquelas pessoas elas vão te ver, entendeu? E como elas vão te ver, elas vão começar a criar vínculo com você, a tua pré-consulta ali também, tá certo? E aí elas vão começar a criar vínculos com você, elas vão começar a se enxergar em muitas coisas do que tu fala. Tem muito médico que tá aqui, que acompanha e tudo mais, que manda mensagem, que diz, Cassiano, isso aí é minha vida, cacete e tal. Então, é justamente isso que eu tô te dizendo. Tá certo? Então, utilizar as ferramentas que você tem hoje para gerar esse vínculo. E aí, o que acontece? Esse cara que é super fã, ele tá pouco se lixando. Se você cobra R$1.000 numa consulta, se você cobra R$1.500 numa consulta, se você cobra R$200 numa consulta. Por quê? Porque o super fã, ele tem uma característica que todos vocês gostariam que o paciente de vocês tivesse. Nesse momento, eu vou querer que você coloque aqui embaixo qual a principal característica que o teu paciente que você gostaria que o teu paciente tivesse hoje, o paciente que tu atende no dia a dia. Se ele tivesse essa característica, ia ser foda. Qual seria? Anota aí enquanto eu bebo minha água. Anota aí. Rápido, que a gente tem pouco tempo. Qual a característica, eu quero saber aqui de cada um aqui tem especialidade diferente, qual a característica que você gostaria que o seu paciente tivesse? A principal. Principal característica que ele tivesse. A principal característica do super fã, do paciente super fã, é um negócio chamado prioridade. O super fã, ele se prioriza, ele prioriza a própria saúde, entendeu? Uma coisa, fidelidade por mim. Aí, Cláudio, é isso aí, show de bola. Obediência. O super fã, ele tem um negócio chamado prioridade. Tem médico que chega pra mim e diz assim, Cassiano, acho muita graça disso. Eu não acho que o meu paciente me pagaria R$400 numa consulta. Aí eu, mas por quê? Não, porque é difícil, é um preço alto. Semana seguinte, o que é que acontece? Paciente pulando loucamente no Vila Mix. Gastou 500, 600, 700, 800 reais. Entende uma coisa, ô animal? Não é ter ou não ter, na grande maioria das vezes. Qual é a prioridade do teu paciente? Qual a prioridade do teu paciente? A prioridade do teu paciente é a própria saúde? A prioridade do teu paciente é você? Porque tu me dizer que tu estudou 6 anos, fez uma residência de 3, 4, 5, 6 anos, tem neurocirurgião aqui, porra, são 6 anos de especialização por aí, eu acredito que seja. Então, tu estudou esse cacete todo de tempo para chegar no final e dizer que tu vale menos que a merda de um Vila Mix? Dizer que tu vale menos do que um iPhone? Porque tem paciente teu que tu morre de medo de perder, que não paga R$300, R$400 na consulta, mas tem um iPhone. Entende? Eu não quero que você veja uma medicina monetizada. A minha intenção não é essa, e se você está vendo isso, você tem que rever seus conceitos. O que eu quero é que você deixe de se vitimizar, que você deixe de não perceber as potencialidades que você tem, o conhecimento que você tem, o valor que você tem. Por que o nome do MDV é Médicos de Valor? Por que a comunidade que está sendo criada, que já vai fazer aniversário daqui a pouco, vamos juntar todo mundo, né? Sei lá, em São Paulo, juntar todo mundo lá e fazer uma comemoração. Quem não é de lá viaja. Eu viajaria então. Essa comunidade é para que vocês percebam que o médico está se desvalorizando a cada fuck day, entendeu? Então ele está todo ano, todo dia, o médico se desvaloriza. E o objetivo é mostrar para vocês que não é assim, porra. Não é assim. Então você tem que entender que você tem que se valorizar cada vez mais. A população médica está morrendo por conta de estresse, esgotamento, escambau ganhando cada vez menos, o mercado cada vez mais saturado, e vocês repetindo as mesmas bostas, tá certo? Você pode, sim, eu conheço psiquiatra que cobra R$250, R$450, R$600, R$800, R$1.000, e um de R$1.500 que está lotado até a merda no final do ano. Dezembro tem agenda, R$1.500 a consulta. E aí, qual a tua desculpa? Não, meu paciente ele não pode pagar. Se teu paciente ele é humilde, faz de graça. Separa uma agenda lá e atende de graça, cacete. Mas vem com desculpinha dizendo que tem medo e tal. Porra, vai morrer na praia, entendeu? E aí o que acontece? Imagina o seguinte. Quando o teu paciente ele é um super fã, quem já ouviu isso? Presta atenção. Grande Ítalo, esse aí mesmo. Quem já ouviu isso? Algum paciente já chegou pra ti e aí colocou, eu que tô falando com vocês aqui. E aí disse assim: doutor, eu até pesquisei outro médico e era mais barato.
mas eu preferi você. Doutora, tinha um médico que era mais barato, mas eu vim para a senhora. Você já passou por isso? Anota aí. Esse paciente que fala isso, pô, ele tá, ou se ele já não é, se ele pensou, aí, show de bola, cara. Tu tem que agarrar ele, pô. Esse paciente tá se transformando em um fã teu, em breve um super fã. Entendeu? Então é um paciente que... Imagina que você cobra R$800 a consulta e eu sou da tua área, e aí eu ligo o paciente liga pra minha clínica e eu digo, ó, aqui não, aqui é 250. Então alguém aborda e diz, ó, procura o doutor fulano de tal, ele é muito bom. Aí quando tu liga lá, vê que é 250. E o teu médico atual é 800. Se ele é um super fã, ele não vai te deixar. Entendeu? Não importa o quanto tu tá cobrando, não importa de jeito nenhum o quanto você tá cobrando. Por quê? Porque ele prioriza, ok? Ele prioriza a própria saúde, ele prioriza você. Você conquistou ele é apaixonado por você. Se você hoje, quem é do MDV sabe disso, eu já perguntei isso pra vocês lá. Se você hoje vende consulta, você tá errado. Se você hoje vende procedimento, cirurgia, você tá errado. Você não é pra vender isso, ok? Se o teu paciente vai atrás de você hoje pela sua consulta, pelo seu procedimento, tá errado. Entendeu? O teu paciente tem que ir atrás de você por ser você. Ele não tem que estar apaixonado pela tua consulta, ele tem que estar apaixonado por você. Ok? Ele tem que olhar para você e dizer, caramba, eu quero estar na presença daquela pessoa. E como você vai se posicionar para fazer isso é que vai gerar esse resultado. Entendeu? E aí imagina que... Cassiano, como que eu vou fazer isso no meu consultório? E aí vamos falar rapidamente sobre personalização e aí eu vou abrir aqui para perguntas, né? Porque o tempo voa, né, gente? Falta... acho que 11 minutos, algo do tipo, 10 minutos. Mas vamos lá, fiquem até o final. 38 e a melhor parte agora, ok? Ó, vamos chegar no 40, pô, tá 36 aí. 35, já é isso. Vamos compartilhar. Aqui embaixo tem um aviãozinho, vamos compartilhando aí, chamando gente. Né? E aí o que é que acontece? Cassiano, como é que o meu paciente ele vai aumentar a percepção de valor em relação a mim? O que é a percepção de valor? Teste com vocês, teste rápido, teste simples que eu já fiz outra vez. Imagina mesmo, pô. Imagina o melhor prato que vocês já comeram na vida. Melhor prato. Imagina o melhor prato que vocês já comeram na vida. Melhor prato. Cassiano gosta de arroz com feijão e ovo. Pronto, esse é o melhor prato? Imagina o melhor prato. Agora imagina que eu contratei 2 restaurantes. E esses dois restaurantes chegaram na tua casa com 2 bandejas fechadas. Ok? E disseram, olha aqui, doutor Dalmo Cabral. Dalmo, tu é oftalmologista, né? Eu não me lembro direito. Doutor Dalmo Cabral. Eu trouxe aqui o seu arroz com feijão e ovo, tá aqui, ó. E outro também, eu também trouxe o seu arroz com feijão e ovo. E aí ele olha, uma bandeja é dourada, a outra bandeja é de prata. E a bandeja dourada, o custo do arroz com feijão e ovo é R$ 89,90. Arroz com feijão e ovo de R$ 89,90. O ovo, sei lá, de um avestruz norueguês, alguma coisa, não importa. Mas ele só sabe o preço e ele só está vendo a imagem. A embalagem dourado é R$ 89,90. O outro é R$ 5,50, a embalagem está um pouco enferrujada, cinza. E aí eu te pergunto agora, embalagem dourada ou embalagem prata um pouco enferrujada? Qual é a melhor comida? Qual é a melhor comida? Anota aí. Ó, tá 35 de novo. Vamos manter isso aqui pra cima, tá bom? Qual é a melhor comida? Aqui tá na embalagem de prata ou na dourada? A percepção de valor que você vai ter da embalagem dourada, do recipiente dourado, é de que o valor que ele tem ali, de que é uma comida gostosa, é muito maior. Você vai pensar, pô, primeiro, tá quente. Nessa outra aqui, deve estar frio. Isso aqui deve estar horrível. Entendeu? Então você olha para aquilo que você está vendo ali na frente, é dourado. É isso aí, Alba. Você olha para aquilo ali, é dourado. Segundo, o preço está elevado. O preço está elevado em relação ao outro. Então, com certeza isso é melhor. O preço também gera valor. Então não tem a droga do medo de aumentar teu preço não, pô. Quem entra na mentoria, quem está no MDV, principalmente o pessoal da mentoria, treme quando a gente faz um trabalho onde eles aumentam a autoridade, que você tem isso no MDV também, aumenta a autoridade, mas agora é hora de aumentar o preço. Meu Deus, eu vou aumentar meu preço. Aumenta, cacete. Aí aumenta o preço. Vale, Cassiano, o número de pacientes até aumentou.
Vale, Cassiano, eu estou ganhando mais numa manhã. Dermato manda para mim, já botei até aqui nos stories. Caramba, Cassiano, antes eu nunca tinha feito isso, agora eu tiro mais ou menos R$ 1.800 em cada período, manhã e tarde, e atendo um número menor de pacientes. Preço também gera valor. Se você souber precificar corretamente, isso vai gerar valor para você. Fiz até uma live sobre precificação. Então, entende, percepção de valor é como o teu paciente vai te enxergar. E aí vai incluir várias coisas, tá certo? E, Cassiano, como que eu posso fazer com que o meu paciente aumente a percepção de valor em relação a mim, para que eu possa, a partir daí, aumentar meu preço? Experiências, dois tipos. Experiência sensorial, experiência emocional. Experiência sensorial, experiência emocional. Autoridade aumenta preço também. Então, experiência sensorial. Nessa semana, de alguma forma, o teu paciente ele teve uma experiência auditiva, olfativa, palatável, tátil contigo, visual contigo, uma experiência diferenciada que outros médicos da tua área não geram para ele. Se não, tu tá errado. O teu paciente ele tem que ter essas experiências, ok? Você tem que se preparar para isso. Qual o cheiro do teu consultório? Quais são os aromas que o teu consultório gera para o teu paciente que estão ancorados com um momento que para ele você consegue gerar um momento prazeroso e aqueles aromas que estão ali estão ancorando. E toda vez que ele lembrar daquele aroma, ele vai lembrar daquele momento bom que é contigo ali naquele momento. Quais são os sons do teu consultório? Cassiano, por que lá no começo, eu disse que ia chegar nesse momento, tu disse que o se importar é algo essencial. Imagina que, deixa eu pegar aqui alguém, a doutora, cadê? Aqui como, deixa eu ver aqui, a Cláudia, digamos aqui a Cláudia. A Cláudia, Cláudia eu vou chutar, tá bom? Nem me corrige não, mas eu vou chutar. A Cláudia é fã de AC/DC, rock pauleira. Sei lá, vai que ela gosta de calypso, né? Mas AC/DC, rock pauleira. E aí o que é que acontece? Cheiro de chiclete, bom, viu, Alba? Gostei. Ela gosta de rock pauleira. E aí quando ela chega para minha consulta, que ela tá marcada, eu sei que ela tá marcada, eu sei que ela é próxima, de propósito eu pego a droga do Spotify e boto lá TNT. E ela entra e tá tocando a música que ela é fã pra cacete. Ela entra lá e diz, nossa, doutor, você também gosta de AC/DC. Caramba, esse cara é foda. Entendeu? E aquilo gera nela algo. Por quê? É uma experiência sensorial, auditiva, mas pode ser emocional também. Por que emocional? Porque a infância dela, a adolescência, na verdade, foi ouvindo AC/DC. E tudo que está relacionado a AC/DC na vida dela, que é essa banda, quem não conhece depois procura, tudo que está relacionado ali foram bons momentos, e ela entra ali, e aqueles momentos que estão ancorados na cabeça dela, eles voltam. Ela, caramba, foi uma consulta com um pneumologista que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto, e ela não sabe por que ela gostou tanto. Então tu está fidelizando a tua paciente, está personalizando a tua consulta. Todo paciente que entrar, tu vai botar AC/DC? Não, se chegar alguém lá que ama limão com mel, e tu bota a droga de AC/DC, e ele, como assim, doutor? Como assim? Eu não gosto de rock, eu nem sei falar inglês. E aí então, tu tem que, primeiro, se importar com o teu paciente. Por quê? Quando tu se importa com o teu paciente, o que é que acontece? Tu vai conhecer ele. Quando tu conhecer ele, tu sabe os hobbies dele, tu sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os medos dele, quais são os grandes sonhos da vida dele, tu sabe quais são as experiências que ele teve na infância, e você vai utilizar aquilo, tá certo? Entende? Se tu... Chega a ficar arrupiado. Quando eu fico arrupiado é foda. Tu ir todo dia trabalhar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, sem emoção, sem desafio, isso é uma merda, né? Não? Isso é uma merda. Uma coisa que eu acho bacana de quem faz o MDV, a mentoria, é quando vem dar um relato. Cassiano, eu até botei no story recente, o Ricardo falando, cara, eu tava fazendo a mesma coisa direto e tal, e às vezes, tipo, eu tô me renovando, tá massa ir pro consultório, tá massa em fazer cirurgia. Eu tô tendo novos desafios e eu tô tirando realmente assim a inércia, eu tô me movimentando pra cacete, foda. Então, pô, tu vai passar 10 anos fazendo a mesma coisa todo dia, entendeu? Vai ficar fazendo a mesma coisa todo dia? Não. Então, primeiro, entende teu paciente, conhece ele a fundo, se permite conhecer teu paciente. E aí tu vai utilizar aqueles conhecimentos, dados, quem mede, cresce. Tudo que pode ser medido, pode ser desenvolvido.
entendeu? Tudo que pode ser medido pode ser desenvolvido. E aí, tu está personalizando a tua consulta. E aí, dentro da pessoa, acho que vai dar tempo de falar isso é a parte mais foda, presta atenção, anota. Existem, essa inércia é uma merda, o Down, então sair dessa porra. Aí, tu tá esperando o MDV que eu sei, se prepara, viu, tá em cima. E aí, o que acontece? Tu vai ter, eu acho que vai dar tempo de falar isso, vocês acham que dá tempo de falar isso aqui que eu quero falar? Presta atenção, pacientes VIP. Quais são os pacientes VIP? São superfãs. Tu tem que conhecer eles, tu tem que saber quem são. Por quê? São esses caras aí que tu vai se diferenciar. Não tem como. Tu faz o teu juramento. Tu faz o teu juramento. E no juramento, você promete, logicamente, que vai atender todos do mesmo jeito. Eu vejo da seguinte forma, você vai atender todos muito bem. Agora, um ou outro que te dá mais valor, que se doa mais por ti, que te valoriza mesmo, ferrenhamente, que é teu super fã, ele merece mais de ti, pô. Entendeu? Então são para esses pacientes que você vai personalizar cada vez mais a sua consulta, tá certo? Você não vai personalizar para o curioso que chegou lá. Você não vai não, entendeu? Vai personalizar para os pacientes VIP, tá certo? E esses pacientes, lógico, eles vão ter... como é que tu sabe que é um paciente VIP? Tem um cliente meu que ele disse o seguinte: Cassiano, tem um paciente que passou aqui e ele normalmente ele gasta cerca de 15 mil reais, 12 mil reais. Outros chegam aqui e eles gastam cerca de 2 mil reais, 1.500 reais. Os pacientes VIPs desse cara, eles têm acesso, para você ter uma noção, é um exemplo que eu estou te dando, eles têm acesso a uma sala de espera diferenciada. Como é uma sala de espera diferenciada? Tem massagem, luz ambiente, aquela meia luz, uma música agradabilíssima, ok? E aromas diferentes do outro ambiente. É um ambiente de relaxamento pré-entrada. A pessoa fica ali, depois vai para aquela sala e depois entra. Então, você tem isso hoje? Não tem. Tu nem pensou nisso. Então, se tu vai para a medicina todo dia e pega esses novos desafios, tu fica com sangue no olho e tu sente que tá vivo. Entendeu? Então, quer fidelizar teu paciente? Primeiro, entende ele, cuida dele, se permite conhecer ele. Tá certo? Primeiro passo, o grande gatilho mental, whatever, que foda-se aí, o se importar. Porque quando tu se importa, tu adquire dados, conhecimento sobre aquela pessoa. E se tu tem conhecimento sobre aquela pessoa, tu pode utilizar aqueles conhecimentos para fidelizar ela. Como? Experiências. De que tipo? Sensoriais, auditivas, visuais. Tem um dermato que ele fez o seguinte, ele preparou animações para todas, animações, para todas, cliente meu, para todas as doenças mais comuns que entram lá no consultório dele com os pacientes dele e tal. O paciente chega e diz: doutor, eu tenho dermatite seborreica. Você conhece dermatite seborreica? Não. Tá certo, então tu quer aprender? Quero. É o que acontece. Ele bota numa televisão lá de LCD gigantesca e tal, uma animação explicando de forma didática ao extremo a dermatite seborreica, e o paciente aprende pra cacete com a dermatite seborreica lá. Ele entende o que ele tem. Visualmente, colorido e tal. Nós somos muito mais visuais, tá certo? Do que auditivo, sinestésico e tudo mais. O objetivo é você trabalhar com tudo. Então, desenvolver experiências sensoriais e desenvolver experiências emocionais. Se teu paciente não se emociona contigo, tu não fideliza ele. Ok? O teu paciente tem que sentir felicidade, alegria, amor. Raiva também fideliza, se você souber utilizar da forma certa. A raiva com posicionamentos, com autoposicionamentos errados na vida, faz com que o teu paciente haja, ok? Então, saber utilizar tudo isso que eu estou te falando vai fazer com que você fidelize mais pacientes, e personalizar a consulta vai te possibilitar aumentar a tua precificação, ok? Porque tudo isso é por quê? Porque a percepção de valor que o teu paciente vai ter de ti vai ser muito maior. E agora, nesses 50 segundos que me restam, eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da live hoje? Coloca aqui embaixo o que é que acharam. E aí o que é que vocês vão fazer? Mandar todas as dúvidas para o direct, que aí eu respondo nos stories, porque eu tenho 40 segundos agora. E aí é o seguinte, ó, temos aqui 40 pessoas. Ninguém sai ainda, não terminei não. O que é que vai acontecer? Amanhã é a nossa última live, ok? Boa noite, Léo. Amanhã é a nossa última live da Masterclass Médicos de Valor. E amanhã é interessante que todos os amigos de vocês, todos os colegas médicos que querem realmente aumentar o valor de mercado, querem ter mais pacientes, querem melhorar a precificação, eles estejam presentes. O nosso tema de amanhã é do convênio ao particular, sonho ou realidade. Vocês viram hoje com a Samara que é uma realidade, tá certo?
Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e mandem agora no direct as dúvidas. Falou!